Boa tarde a todos. Hoje, então, mais uma palestra da área da família. Então, antes de passarmos a palavra para a nossa palestrante de hoje, então, a Marisa Ribeiro, então, vai fazer a palestra sobre encontros e reencontros. Então, ela é atual diretora da área da família da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhadora também do Grupo Espírita Porta de Damasco de Camaquã, e ela também é psicóloga clínica especializada em terapia sistemática da família. Então, peço para a nossa presidente, a Ticiane, então, fazer a nossa prece inicial. Uma boa tarde, é uma alegria muito grande receber a Marisa aqui, nossa colega do Movimento Espírita. Então convido a todos para que possamos unir nossos pensamentos em prece, pedindo a espiritualidade amiga para que nos ampare e nos auxilie, e que possamos receber aqui dentro dessa casa do caminho os bálsamos concedidos pela espiritualidade e pelo nosso Mestre Jesus, na certeza de que somos sempre amparados nas nossas angústias e que Deus nos proporcionou a bênção da reencarnação. Pedimos aos espíritos de luz, aos amigos protetores, que nos orientem e nos conduzam sempre no bom caminho. Que as palavras de hoje possam tocar os nossos corações e nos levar a reflexões importantes sobre o nosso papel dentro do grupo familiar. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem-vinda, Marisa. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui em Caxias do Sul, nesta tarde que já estamos iniciando o friozinho, né? Que então, para nós é muito gostoso aqui na Serra. Agradecendo o convite da área da família desta casa, aqui reunindo também nossos companheiros de trabalho, né? Da área da família da União Municipal Espírita de Caxias, né? E a nossa multiplicadora também, a Rosa, da área da família. Falar de família é sempre um desafio. Por quê? Porque viver em família é um grande desafio. Conviver em família, conviver em paz. Cada família é diferente, né? Não existe a família ideal, não. Cada família tem seu jeito, suas características, cada integrante tem também as suas características. Então é um universo. Cada família é um mini universo, bem colocado como a célula básica da sociedade, onde tudo inicia, e nós vamos refletir sobre isso, trazendo alguns pontos importantes. Vamos ver se... Mas vamos lá. Quando nós falamos em famílias, então, nós temos que pensar na diversidade de cada família. Às vezes a gente pensa que a família é do outro, né? Que nem a grama do vizinho. Ah, eles são felizes, eles vivem bem. Não. Cada um tem o seu jeito de viver bem e o melhor possível. Então, dentro das características de cada um. E também nós falamos de famílias nas diferentes configurações, nessa diversidade também de agrupamentos familiares, certo? Então, tem família de uma pessoa, de duas, de 10, de 20. Então, estamos falando também da família dos laços espirituais e dos laços sanguíneos. Porque o ponto de partida, o ponto básico para nós compreendermos melhor a vida e compreendermos melhor os desafios da vida e da família é a reencarnação. O Espiritismo traz essa luz, não, e outras doutrinas também que trabalham a reencarnação, mas o Espiritismo nos traz, junto com Jesus,
Então, Jesus e Kardec nos trazem, então, essa base, essa premissa básica da reencarnação. Então, nós só vamos entender os encontros e reencontros da família à luz da reencarnação. E aí nós vamos ter, em alguns momentos, a família composta pelos laços de sangue, mas ela é muito maior, né? Então, nós estamos também alguns encarnados, outros familiares nossos estão na espiritualidade, nesse vai e vem. Então, em alguns momentos, nós nos agrupamos aqui, nos agrupamos na espiritualidade, retornamos, reencontramos com alguns, voltamos. Vejam que dinâmica rica e complexa. E tudo isso tem uma finalidade maior. Qual é? De aprimorar os laços de amor, os diferentes papéis que assumimos aqui na família. Então, ora viemos como irmãos, como cônjuges, pais e filhos, né, afilhados, sobrinhos, enfim, toda a gama de papéis que tem numa relação sanguínea e toda a gama de relações de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos, de amigos, inimigos entre aspas, né, mas também os nossos desafetos, e todos se unem pelo mecanismo da reencarnação em grupos familiares, em diversas etapas. Então, nós não podemos evoluir tudo numa encarnação, não. Por isso que nos é dada a possibilidade de vários estágios, e vários estágios aqui na Terra, e que nós precisamos valorizar muito. Então, valorizar a vida é valorizar a vida em família, porque na família que nós somos colocados, nesses laços familiares é que estão os nossos compromissos maiores. Eu pulo alguns slides, porque às vezes eu vou falando, me empolgo e já foi o conteúdo dos slides, não se preocupe, tá? Então, vamos ver o que Emmanuel diz, o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, na psicografia de Chico Xavier, que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Onde inicia a família? Na espiritualidade. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vejam onde inicia a família. Nós podemos ver, no casamento, no namoro, quando a gente nasce. Não, é bem antes. E na espiritualidade nós nos comprometemos com a nossa família, que será constituída aqui. Aí nós trazemos nessa definição que as famílias são núcleos educadores de maior importância no organismo social, onde há o encontro e o reencontro de espíritos imortais em novas experiências corpóreas para os reajustes necessários à caminhada evolutiva. Então, reajustes necessários. Então, os encontros e reencontros das almas dentro de um lar são sempre convites de trabalho íntimo para elaborar uma reparação. Vamos destacar esses palavras, estamos reparando. E de uma forma leve, né? Que Jesus nos ensinou através do Evangelho. Então, na diversidade das famílias, desde a espiritualidade, da gestação, da infância,
né, de todos os ciclos vitais, nós estamos sendo convidados a esse reajuste. Então, a família é o que alguns dizem laboratório, escola da alma, né? Educandário, muito especial, uma música da Cacá. Mas a família representa essa bênção, essa oportunidade valiosa de nós vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Porque aprender o Evangelho, estudar o Evangelho, só exige da nossa mente, né, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a parte cognitiva. Eu posso saber todos os ensinamentos do Cristo, todas as bem-aventuranças. Eu posso conhecer a lei de amor, conhecer, saber, ler, estudar. Isso é tranquilo. Vivenciar os ensinamentos, aí é a prática do Evangelho. É aí que nós vamos encontrar na família as melhores oportunidades. Porque é a família que nos testa a paciência, nos testa o perdão, enfim, a resiliência. E claro que na família nós temos as maiores alegrias, sim, é tudo muito intenso. Que como os laços são fortes, os laços de amor, de felicidade são fortes, porém quando vem a dor, né, os conflitos, as perdas, também é forte. Então as mais fortes emoções estão na nossa família. E que sabemos que não é por acaso, né? Nem a família dos laços sanguíneos, nem dos laços espirituais. Tudo tem uma história, tudo tem uma trajetória. Nós precisamos fazer a regressão a vidas passadas para saber o nosso compromisso na nossa família? Não. Porque nós temos que saber que existe uma história, que somos espíritos imortais. Existe uma trajetória anterior e que se estamos reunidos nessa encarnação é porque precisamos estar reunidos. Porque merecemos, sim, merecemos tudo de bom, todas as coisas que nos ocorrem, boas ou ruins, nós merecemos. Às vezes a gente se revolta, eu não mereço fazer isso. Aí a gente pensa assim, não merecia, está fazendo isso de novo. Acho que algumas pessoas aqui pensam nisso de vez em quando, né? Não. Ou então a gente diz, eu mereço. Mereço, porque eu mereço. Então, nós merecemos sempre. Às vezes parece injustiça algumas coisas, situações, olhando para essa encarnação. Mas se a gente for vendo onde é que nasceu isso, mas não importa, importa que nós temos um futuro pela frente. Porque o passado não é para nos condenar. O passado, ele nos trouxe essa bagagem. E chegamos aqui com essa bagagem. E dessa bagagem nós temos tesouros para usar aqui. Tão bonitinho a história que para as crianças da evangelização, a grande viagem da Miriam Dulce, que conta isso, né, de um serzinho que se prepara para reencarnar. E aí ele vai receber objetos para colocar na sua mochila de viagem. O que ele vai precisar nessa viagem terrena, nessa encarnação? Que todos nós precisaríamos, né? Então, vai sendo colocada nessa mochila, né, a lente do amor, né, a ferramenta da paciência. Então, todas aquelas virtudes que nós vamos precisar usar aqui e temos que usar. E quando falamos em relacionamento familiar, então a gente está falando de muita coisa, porque tudo acontece na família.
Não tem problema, deixa eu dizer, não tem nada a ver com família, tudo tem. Então, cada vez mais as mensagens que vêm, assim, por via mediúnica dos nossos benfeitores, vêm destacando a família. E a gente percebe nos centros espíritas, nas escolas, toda a parte, né, essa intensificação do cuidado com a família. Porque os desafios do mundo impactam na família. As crises existenciais de cada integrante envolvem toda a família, porque é um sistema, a família é um sistema. O que acontece com um impacta com todos. E isso serve para a humanidade, porque nós somos uma grande família. A humanidade inteira é uma família, é a família universal. E o que ocorre num lugar do planeta nos abala, sim. Nós temos que ampliar nossa visão, entendendo que se a família tem laços sanguíneos espirituais, onde podem estar encarnados familiares nossos nesse momento? Será que estão todos aqui nesta cidade? Ou nesse estado, ou nesse país? Claro que agora nós temos muitos familiares em outros países, mas família sanguínea morando em outros países. Então nós temos familiares morando em outros lugares, mas nós temos espíritos que estão em outros países, em outros locais do planeta, que são nossos familiares de outras vidas e que não encarnaram junto com a gente. Então, por isso que nós temos que ter essa solidariedade, essa fraternidade com todos. Mas o nosso compromisso maior é com os que estão mais próximos, né? Não, muitas das vezes pensam em fazer missões para outros países, fazer a caridade em outros lugares, né? A primeira caridade, a mais importante, é aqui onde fomos plantados. Podemos ir fazer algum movimento em outros locais? Sim, temporários. Mas não abandonar esse compromisso familiar para cuidar de outros. Então, cuidar primeiro da nossa e depois da família dos outros, não é? E aqui nós vamos destacar, dentro dos laços familiares, na importância dos vínculos, vamos destacar os vínculos intergeracionais. Cada vez mais os especialistas de saúde mental, neurologistas, geriatras, psicólogos, enfim, destacam a importância desse convívio intergeracional. O que é isso? É não conviver só com os iguais. É crianças com idosos, adolescentes com idosos, adultos com crianças, adultos com idosos. Isto, o Dr. Carlos Turgante, que é o nosso geriatra, espírita, com várias obras, tem trazido nas suas obras que nos lugares do nosso planeta, onde a maior longevidade é onde há maior convívio entre as gerações, onde as famílias convivem mais, onde os amigos se reúnem mais. Os laços de amizade são muito importantes. Então aqui nós temos algumas imagens, né, desse convívio. E nós vamos entender que nesse momento da humanidade, da nossa história aqui no planeta, que é de renovação, de transformação, de regeneração, nesse momento, mais cuidado tem que se ter com a harmonia familiar. Porque a família também, por ser tão importante, ela é mais assediada. Né? Então, aonde que podemos também estar vulneráveis? Nós temos que identificar dentro do lar o que está frágil no nosso lar,
quais relações estão precisando de mais tempo, de mais cuidado, de mais prece e de qualidade de tempo. Isto é agora, sim, repetitivo, porque precisa ser. Nós sabemos já há muito tempo que morar debaixo do mesmo teto não configura um lar. Um agrupamento de pessoas embaixo de um teto não significa um lar. O que faz pessoas constituir uma família são os laços, os vínculos, as relações. E tem que ter relações de qualidade. E aí nós vamos falar sobre isso na linguagem do coração. Talvez alguns já conheçam essa obra, Vinícius Lousada, que ela traz a educação dos sentimentos, da cultura de paz, da linguagem não violenta para a doutrina espírita, relacionando com a nossa doutrina. E a gente pensou algumas coisas para promovermos a paz. É preciso que comecemos por tomar as nossas imperfeições morais. E aí nós temos isso de várias outras formas. Quero dizer assim, se eu quero silêncio, eu preciso também fazer silêncio. Tudo que eu desejar no outro, eu preciso começar em mim. Eu não posso cobrar dos outros, exigir dos outros aquilo que eu ainda não consigo fazer. Então, o primeiro exercício é conosco mesmo. Autoconhecimento. O que me irrita no outro, meu Deus, será que eu não faço igual? Aí a gente se analisa, se modifica e a gente faz até ter mais paciência nos outros. Por quê? Porque a dificuldade era muito mais nossa. E quem faz terapia ou passa por um processo de transformação constata isso. Opa, quando eu comecei a mudar, todos mudaram. Que coincidência, né? Coincidência. Um fez terapia. Começou o processo de autotransformação. E todo mundo resolveu mudar? Quem é que mudou? A partir de quem, né, a mudança começou? Mas nós precisamos ouvir e falar com amor. Então, essa fala sensível, essa fala amorosa, é uma fala de respeito, é uma fala sem crítica e sem julgamento. Não é concordar com tudo, mas, como nos diz o Evangelho, quando nos é permitido repreender alguém, né, e como se faz isso? Às vezes é necessário, principalmente quem está na função de educador. Mas nós temos essa responsabilidade de buscarmos o que é certo, o que é bom, o que eleva. Porém, quando algo acontece, quando alguém erra do nosso lado, quando alguém comete um equívoco, como eu vou fazer isso? Com a intenção de ajudar o outro a crescer, de que o outro não permaneça no equívoco. Como eu vou fazer isso? Pode ser filho, pode ser pai, pode ser irmão. É a comunicação não violenta. É de falar de uma forma. Eu percebi isto, né, em reservado, em particular. Não falar do outro. Né? Ah, fulano isso, tu viu? Isso não é caridoso. E não ajuda ninguém a crescer. Então, é conversar com a pessoa. Quando é uma criança, é explicar para a criança, olha, isso assim não é legal, por isso, pode mostrar as consequências, ok? É educativo. Agora, dizer para a criança que ela é, né? Aí não vou dizer adjetivos aqui negativos, mas quando a gente afirma que uma pessoa é chata, ou faz tudo errado,
ou tu desqualifica a inteligência dele usando o verbo tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo outro, é uma linguagem agressiva. Pode até ter uma boa intenção, mas não está ajudando. Está desenvolvendo uma autoimagem negativa, está desenvolvendo culpa, está desenvolvendo uma série de sentimentos de incapacidade, então não educa, não ajuda, não transforma. Agora, quando a gente mostra que uma coisa pode ser feita diferente, e explica por quê, sem agredir o outro, mas a situação pode ser transformada, pode ser feita de outro jeito. Ou então a gente pergunta, quando a pessoa tem condições, de que outra forma tu poderia ter feito isso? Eu posso assumir os meus sentimentos. Olha, eu fiquei chateada, vamos dizer, num casal, num relacionamento, ou entre irmãos. Olha, eu fiquei chateada, o meu sentimento, eu fiquei chateada, não gostei, do que tu diz ou do jeito que não me disse. E de que outra forma tu poderia me falar isso? Ou de que outra forma eu poderia ter dito isso? Então tem formas de falar. Então, quando a gente tem esse cuidado de não magoar o outro, de não ferir, com esse respeito ao ser do outro, nós estamos falando com amor. Mesmo que tenhamos que discutir uma relação, as BR. Dizem que as mulheres gostam mais de fazer DR, mas isso é preconceito. E teve uma época que todo mundo falava em discutir relação. Discutir relação já ficou uma coisa assim traumática. Que quando alguém diz para o outro, vamos discutir a nossa relação, já dá um pânico. Que vem por aí. Não. Então nós temos que manter o diálogo, sim, na família. Ter momentos, naquela qualidade de tempo, de reunir a família para conversar, olho no olho. Uma conversa sem pressa, sem crítica. Um almoço em família. A cultura italiana é especialista nisso, Que na cultura italiana, se reunir em família, comer juntos, isso já faz parte, é cultural. Mas com alegria, não trazer os problemas, os conflitos para a hora da mesa. Tem coisas para resolver? Sim, tem, mas vamos reservar um momento então para conversar sobre o que não também. A gente não faz reunião de negócio, reunião de empresa, reunião de escritório, reunião de escola, e fazer reunião de família. E tem vários tipos de reunião de família, Tem a reunião de família para confraternizar, tem a reunião de família para tratar de problemas, sim, principalmente quando a família adoece, se encarna, tem toda essa parte que é bem delicada. Tem a reunião do Evangelho no lar, que é um momento de preces, vamos falar mais um pouquinho depois, mas precisamos realmente estar convivendo em família com qualidade. E aí na família nós vamos exercitar o que? Também a nossa compaixão, a nossa indulgência. Então nós estávamos falando aqui que muitas vezes nós nos magoamos, muitas vezes há conflitos, e faz parte. Toda família tem crises ao longo da sua trajetória. Tem as crises do próprio ciclo, dos ciclos vitais, tem as crises que são internas da família, dos relacionamentos, enfim, das questões familiares, tem as crises que vêm de fora, do contexto econômico, social que se vive, todas as questões que envolvem também o trabalho, emprego, economia, tudo impacta na família. Então, nós, seres humanos, nós vamos enfrentando crises, superando crises, e a família no mesmo processo. Mas aí, quando surge o conflito,
quando há uma ofensa, quando há um desajuste, quando nos sentimos ofendidos, como nós lidamos com isso? Aí vem a vivência do Evangelho de Jesus. Nós somos indulgentes, aqui está Jesus ali, atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Nenhum de nós é santo, considerando a trajetória milenar e a nossa existência. Então, somos santos? Não. Somos perfeitos? Não. Quem não erra? Quem não errou? E a gente está aqui para buscar acertar, né? Mas nós não podemos estar condenando. Muitas vezes aquilo que nós recebemos hoje foi o que nós fizemos ontem. E se não é expiação, é prova. Para provar, para nos exercitar o perdão. E às vezes nós nos sentimos frágeis, sem forças, por vezes essas dores da alma, nos conflitos familiares, são muito intensas. Então, aí nós vamos ao recurso da prece, sempre. Porque a prece, segundo a Joana de Anjos, ela traz isso no Jesus Evangelho, nos da psicologia profunda. Essa definição de que a prece é um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando a visão correta dos significados existenciais. A prece abre o nosso olhar. A prece nos traz a intuição, aquela do melhor caminho do que fazer. A prece abre o nosso coração para Deus. Então, veja, é um recurso, é uma medicação, é terapêutico, cada vez mais comprovada a terapia da prece. E a prece em família, conhecida por Evangelho no Lar, então, é essa terapia para a família. Modifica o nosso ambiente, modifica a psicosfera, e vamos lembrar dos nossos familiares que já desencarnaram. Eles desencarnaram, porém continuam sendo a nossa família. E ali nós temos também relações a serem reajustadas. Como é que nós vamos nos reconciliar? Pela prece. Com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão, com aquela pessoa que desencarnou. Nós vamos em prece, em oração, em pensamento, nos reconciliar, ou pedir perdão, ou perdoar os dois. Então, o exercício do perdão é para todos os dias, é para todos os temas do Centro Espírita, para todas as palestras. É a lição maior, quando nós temos que nos perdoar pelo que nós erramos, perdoar o outro, pedir perdão, e lembrar que Jesus disse na prece do Pai Nosso: Pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a medida do perdão, é a medida de sermos perdoados, é a medida que nós perdoamos. Então, o quanto nós temos que perdoar? E aqui já aproximamos, né, nossa finalização, nós trazemos isso com outras palavras, que o Evangelho no Lar é um recurso de resiliência para a superação de todos os desafios em família. E um dos desafios que eu também quero destacar aqui é de lidar com as perdas, de lidar com a morte, de nos desapegarmos, inclusive, dos nossos benfeitores. Agora que Divaldo desencarnou, muitos estão esperando Divaldo escrever mensagens. E já outros benfeitores já têm nos dito que Divaldo cumpriu sua etapa aqui.
por um bom tempo, está offline. Certo? Então, se vier mensagem do Divaldo agora, não é dele. Certo? Isso é importante. Então, hoje, na reunião mediúnica, a gente recebeu esse alerta. Né? E também um pedido, deixe o Divaldo seguir. Quer dizer, ele foi. A questão é a gente não sofrer na expectativa. A gente não tem esse poder de pedir ninguém, né? Mas às vezes a gente atrapalha. Quando é um familiar ainda não tão, né, com tanta força, né? Então a gente já sabe que o desespero familiar, às vezes, né, vai causando essa dificuldade do espírito seguir essa trajetória na espiritualidade. Então nós temos que querer o bem do outro, não olhar só para o nosso umbigo. Se um familiar nosso precisa, né, um filho, um neto, um cônjuge, precisa se mudar ou se afastar, nós temos que liberar. Todos nós temos para crescer, não para ficar. A gente nasceu grudado, toda a família nasce ao mesmo tempo grudado. Não é? Alguns gêmeos nascem ali, mas nem no mesmo segundo não é. Mas cada um tem seu tempo de encarnar e naturalmente cada um vai ter o seu retorno. E não viemos com esse rótulo, né, de quantos meses ou anos vamos ficar aqui. O que nós temos que praticar como espíritas ou como cristãos, é a mesma coisa, né? Mas quem não é espírita, digamos, tá? É esse desapego, porque Jesus vem nos provar que a morte não existe, muda de plano. Então, nós temos que exercitar esse desprendimento, tanto para nós partirmos em paz, quanto para os nossos entes queridos. E lidar com isto, na teoria, todo mundo entende. Agora, quando toca para cada um essa vivência, aí é hora do testemunho também. Eu estou dando testemunho de tudo que eu acreditei, preguei, como é que eu estou reagindo diante de um desencarno precoce, né, na família, ou um desencarne trágico. Porque quando as pessoas adoecem, ficam um longo tempo numa fase terminal, toda a família vai se preparando, né? Vai, inclusive até às vezes já nas suas preces coloca: Deus, se for possível, né, deixa nosso querido descansar, né, partir. A gente já está quase rezando para desencarnar, né? Mas não é isso, é que a gente se desapega, que é o bem do outro, não quer ver em sofrimento, né? Mas quando é trágico, rápido, de repente, né, que ainda a família não está preparada, como nós estamos lidando com isso? Então nós precisamos nos preparar, não se fixar na ideia da morte, não. E também entender que a morte está perto na hora certa. Porque muitos, às vezes, pensam: morte, a libertação, quero morrer. Então, em toda atividade espírita, em toda fala nossa, em qualquer lugar, nós temos que esclarecer que nós só vamos nos reencontrar com nossos entes queridos quando nós desembarcarmos na estação certa, no horário certo. A vida é uma viagem? É. Só que nosso bilhete vai até aonde vão estar nossos entes queridos nos aguardando no final da viagem. Então, sair antes, pular antes do trem, do avião, mas seja do carro, seja do que for, não vai nos permitir esse reencontro no momento que nós
estamos imaginando. Haverá um dia que todos irão se reencontrar, mas dessa forma, quem desembarca antes, tarda, adia, vai demorar muito mais tempo para chegar até lá. Eu também sou italiana, eu falo com as mãos, então. Tá. Então nós temos que estar atentos a esses pensamentos que às vezes surgem na nossa mente, de abreviar a vida, de achar que já fez tudo. Olha como vem disfarçada uma ideia de autodestruição. Já fiz tudo, já criei meus filhos, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já posso ir. Será? Se já for Deus, já tinha ido. Deus já tinha. Então, cada dia traz seus desafios, traz suas glórias. Então, a pessoa que diz, não aguento mais, e pensa que vai se libertar, não, talvez crie uma prisão maior para si mesmo. Então, cuidado, olhemos, vigiemos os nossos pensamentos. Quando surgir o menor pensamento de desvalia, de achar que ninguém se importa comigo, de que a vida não tem sentido, enfim, nós temos que reciclar esse pensamento o mais rápido possível. Se não conseguir, pega o evangelho, pega uma prece, liga para alguém, mas não alimenta, não deixa crescer essa raiz negativa, essa semente destruidora, que destrói a si, destrói a família, mas para tudo e sempre há um momento de redenção. Então, se algum familiar nosso, se um amigo, se alguém desencarnou por essa via da autodestruição, confiamos na misericórdia divina, muita prece, muita oração, porque Deus sabe que vai dentro de cada um, não julga pelos fatos, é misericordioso, é amoroso, e que não sejamos nós a fazermos diferente disso. Misericórdia, compaixão, prece, amor. E sim, todos nós temos um destino certo, sermos felizes. E não é nós que determinamos com quem, como, quando, é a vida. É que a gente aproveite cada desafio para ser melhor. E aí nós estamos construindo a nossa felicidade. Então era isso. Muito obrigada. Que possamos nos encontrar mais vezes, reencontrar, enfim. E que possamos exercitar na nossa família a linguagem do coração com muito amor. Que assim seja. E então, agradecidos, nós te pedimos, Pai, força e proteção, fé e coragem, paciência e resignação para enfrentarmos todas as provas e expiações que nos estão reservadas. Ajuda-nos, Pai, a perseverar no bem. A Ti, Jesus, nós pedimos que nos ilumine, que a Tua luz divina encontre em cada um dos nossos corações a chama divina que todos carregamos, reacendendo-a, renovando a nossa fé. Que a Tua luz, Jesus, nos envolva e nos proteja, nos livre de todo o mal, de todos os perigos, de acidentes, de doenças, de toda a violência. E afaste de nós os maus pensamentos, as más influências, os maus espíritos e os obsessores encarnados e desencarnados,
por quem te rogamos de todo o coração misericórdia e amparo. Abençoa, Pai, os nossos corações, abençoa os nossos pensamentos. Ilumina, Jesus, o nosso caminho e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.